Ok? Então, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. É bom estar na companhia de vocês. E obrigado por estarem aqui. Obrigado a quem estiver ouvindo o nosso estudo. E hoje nós temos uma importante sessão, Entrar na Arca, que é novamente a metafísica da salvação, que Jesus nos ensina, porque o ego, ele tem seu próprio meio de salvação, e Jesus, ele traz, ou o Espírito Santo também podemos chamar, traz uma forma diferente, ou ele é oposta ao ego no plano de salvação. E isso nós vamos ver hoje, então, no capítulo 20, na seção 4, Entrar na Arca, na página 459. Então, se semana passada a gente viu bastante como que o ego usa do pecado para um ajustamento, para nos tirar da mente certa, para, diante desse ajustamento da crença no pecado, nós nos afastamos de Deus. E agora, no Entrar na Arca, Jesus vai apresentar um meio como que nós, aqui, acreditando que estamos separados, prova disso que nós nos identificamos com uma individualidade, com um ser físico e psicológico. Então, usar isso a favor do Espírito Santo, para que ele nos ensine através disso que nós fizemos, que é esse corpo, essa identidade pessoal. E para nós iniciarmos, então, essa nossa leitura comentada, vou convidar vocês para a gente fazer como a gente sempre faz, a nossa entrega ao Espírito Santo, onde buscamos nos aquietar, podemos respirar pausadamente, nos colocar confortavelmente em uma posição que ajude a gente a não ter distrações e a colocar toda a atenção na nossa vontade ou na nossa decisão de oferecer ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender, para que ele use dessa capacidade a favor de despertarmos dos nossos equívocos. E um dos meios dele fazer isso é trazendo essas mensagens desses estudos que nós estamos fazendo. Então, por isso, nós estamos prontos para iniciarmos essa sessão de Entrar na Arca com a visão do Espírito Santo iluminando os nossos pensamentos, abençoando nossa capacidade de pensar para captarmos a sua mensagem. E com isso estamos prontos, então, e podemos iniciar aqui. E Jesus começa mais uma vez com a metafísica, porque, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais nos mantém afastados da nossa realidade é o medo. E por isso que Jesus diz, e isso precisa ser, então, visto de frente, e Jesus começa dizendo que nada pode ferir-te, a não ser que tu lhe dês o poder de fazê-lo. Então, isso é fundamental. Nada externo ou mesmo interno, se nós colocarmos o corpo como sendo interno, pode nos ferir, a não ser que a mente nossa o tenha permitido. Não é uma permissão comportamental, porque no comportamento, obviamente, que se, por exemplo, estiver no nosso roteiro um acidente, não é no comportamento que a gente escolheria isso, mas certamente que se nós passarmos por um acidente e nos sentirmos feridos, é porque na mente nós assim o permitimos. E permitimos desde a estar identificados com algo que pode ser ferido, que é um corpo, porque se nós formos mente, nós não podemos ser feridos, e uma vez
pensando equivocadamente que somos corpo, ainda permitimos também que o acidente comportamental aconteça. Então, certamente que na mente, e lembrando que nós não estamos conscientes da mente, mas tudo que nos acontece, não é o que acontece que nos fere, mas a nossa decisão de ser ferido por isso. Por isso que ele diz, no entanto, tu dás poder, assim como as leis desse mundo interpretam o dar. Ao dar, tu perdes. Então, a forma do ego dar é separar. Então, tudo que o ego dá, ele perde. Tanto é que os segredos de sucesso dentro do ego, dentro do mundo egóico, eles são altamente protegidos e selados para que poucos tenham acesso a ele, para que dessa forma esses poucos se aproveitem. Por quê? Porque no ego, o dar, ele tem a ver com a perda. Se eu dou, eu não tenho. E isso é uma lei claramente egóica. Na lei de Deus, na lei do amor, na lei do Espírito, eu só tenho o que eu dou. Então, o amor, ele só é experienciado se ele é dado. Eu só tenho o que eu dou. Então, essa diferenciação entre a lei do ego e do espírito, e aqui no mundo comportamental, uma vez identificados equivocadamente com o ego, obviamente também seguimos as leis do ego. Então, e por isso que as coisas conseguem nos ferir, porque estamos seguindo as leis do ego. No 3, não te cabe dar qualquer poder. Então, ele disse que tudo que nos acontece só nos fere se nós dermos o poder para elas. Só que nós dar o poder já é uma usurpação da função de Deus. Por isso que ele diz, não te cabe dar qualquer poder. O poder é de Deus, dado por ele e redespertado pelo Espírito Santo, que tem o conhecimento de que à medida que dás, tu ganhas. Então, o que o Espírito Santo faz aqui? Ele redesperta. Nós estamos dormindo, nós estamos adormecidos para a consciência do verdadeiro poder, que só existe um criador de poder, que é o poder de Deus, e nós, como co-criadores de Deus, como seu filho, extensão de Deus, nós estendemos o poder de Deus. Então, nós não podemos dar o que não é nosso. Então, nós só podemos estender o poder de Deus, e o Espírito Santo tem essa função de redespertar isso em nossa consciência, porque nós esquecemos disso. Ele não te dá, o Espírito Santo, ele não dá nenhum poder ao pecado, e por conseguinte, o pecado não tem nenhum, e também não dá qualquer poder a seus resultados conforme esse mundo os vê, doença e morte, miséria e dor. Então, por que o pecado não é real? Por que a morte, a miséria, a dor e a doença não são reais? Porque o Espírito Santo não lhes repassa o poder de Deus. Deus não deu o seu poder a essas coisas. Então, como que podemos experienciá-las se elas não são o poder de Deus? É o poder invertido que nós outorgamos ao ego. Por isso que só o que nós permitimos, ou ao que nós damos poder para nos ferir. Mesmo esse poder sendo invertido, ele não perde a sua força. Então, por isso que o ego depende tanto de nós, e por isso que o ego coloca todas as suas forças para que nos impedir de nós despertarmos, para que não vejamos isso. Porque no momento que escolhermos sair do seu modo de pensar, simplesmente o ego deixa de parecer que existe. Porque ele isoladamente, sozinho, não tem poder, não tem nem existência. Então, nós outorgamos esse poder ao ego. Mas o Espírito Santo não deu esse poder ao ego. Logo, esse poder só existe enquanto a nossa mente estiver equivocada. Porque equivocada não é pelo fato dela estar equivocada que ela não tenha poder de repassar o poder de Deus ao ego. Ela tem esse poder. O que nos faz
parar de querer, de passar esse poder ao ego, é porque o ego não nos fez feliz. Porque o que o ego nos dá é insuficiente para o Filho de Deus. Só as dádivas de Deus é que são dignas de nós, porque elas são de paz e de alegria e tudo que nós podemos almejar, no melhor sentido, está no poder de Deus. O ego é sempre o oposto disso, e por isso que não queremos mais passar esse poder ao ego. Mas voltando aqui no 1:6, essas coisas não ocorreram, né, falando da doença, da morte, da miséria e da dor, não ocorreram porque o Espírito Santo não as vê e não dá nenhum poder à sua fonte aparente. Então, caberia aqui uma pergunta, então, como que o ego, ou como que o Espírito Santo pode nos ajudar na nossa fragilidade, no nosso equívoco, se ele não vê essas coisas? Bom, o Espírito Santo não as vê, mas ele sabe o que nós vemos. Então, o Espírito Santo não dá realidade à morte e à doença, mas ele sabe que nós damos, e por isso que ele nos ajuda com esses pensamentos. É por isso que ele pode nos ajudar dentro da ilusão, mesmo sendo ilusão, mesmo o Espírito Santo não vendo essas coisas, ele sabe o que nós estamos percebendo se nós mostrarmos para ele. Se nós não nos abrirmos para ele, se nós nos fecharmos ao Espírito Santo, ele simplesmente aguarda, porque ele sabe que nossa mente não está em paz, porque ela não está recebendo o amor de Deus, mas ele não pode nos ajudar, ele não pode impor uma decisão diferente da nossa. Porque se nós não estamos dentro do amor de Deus, é porque decidimos fazer algo diferente. E não existem duas vontades no Filho de Deus. Aí o Espírito Santo aguarda. Mas no momento que nós nos damos por conta do quanto sofremos com essas decisões que nós tomamos e passamos a aceitar que seria melhor se isso não fosse verdadeiro. E aí nós aceitamos escutar ao Espírito Santo, ele está ali para dar todo o seu conhecimento para nós, para nos resgatar desses equívocos que nós estávamos. E nisso nossa mente é curada. E é aí que o Espírito Santo, então, ele pode nos ajudar, mesmo nas coisas que ele não deu poder e, portanto, não são reais, mesmo que ele não as veja. Mas se nós mostrarmos para ele, ele compreende como que nós viemos a acreditar nisso. E por que viemos a acreditar no ego? Porque nós nos cegamos para Deus e enlouquecemos na mente. E uma mente enlouquecida, ela é capaz das maiores insanidades. E aí, quando abrimos essa mente para o Espírito Santo, ele não só vê isso, como ele tem a correção para isso. Porque essa é a função dele. Essa é a função dele aqui, no sonho. Corrigir os nossos pensamentos faltosos. E assim ele faz. Mas, continuando assim, então, se essas coisas não ocorreram porque o Espírito Santo não as vê e não dá nenhum poder à sua fonte aparente, que é o ego, assim ele quer te manter livre delas. Então, a fonte aparente, que é a crença de separação, e o nome do conjunto todo que veio após essa crença de separação, que nós chamamos o ego, essa é a fonte aparente daquilo que nós vemos e que não existe. E o Espírito Santo quer nos livrar dessas coisas. Sem nenhuma ilusão a respeito do que tu és, o Espírito Santo meramente dá tudo a Deus, que já deu e recebeu tudo o que é verdadeiro. Tudo já aconteceu num único instante em que pareceu que nós tivemos a crença da separação. Nós só estamos revivendo isso instante a instante mentalmente. Isso porque o Espírito Santo já ofereceu tudo a Deus. Então, a nossa mente, que por um instante teve um pensamento equivocado, o Espírito Santo, que foi a correção para esse pensamento, levou essa correção em nosso nome a Deus e Deus já o aceitou e tudo acabou num instante. O que não é verdadeiro, ele não recebeu nem deu.
Então, o Espírito Santo só salvou o que é verdadeiro nesse mundo. E o que é verdadeiro são a extensão do pensamento de Deus, que aqui são resíduos que nós trazemos junto, porque é impossível ser só ego sem trazer nada de Deus, porque a fonte ainda é de Deus. Então, se a fonte ainda é de Deus, de algum modo, alguma coisa de Deus teve que vir a esse mundo também. E é isso que o Espírito Santo resgata. Por isso que não há sacrifício em deixar a esse mundo ilusório, porque só o que é ilusão e só o que faz sofrer é que foi desfeito, porque Deus não, porque o Espírito Santo não deu isso, ele nem sequer viu, e Deus, portanto, não aceitou. Mas o que é amoroso aqui no mundo, o Espírito Santo purificou e transformou em condição de céu. Logo, não há falta nenhuma, nem mesmo das coisas reais, ou dos respingos, ou daquilo que veio impulsionado como reflexo do amor de Deus. Isso está a salvo. Então, a maior ameaça do ego, de que Deus quer sacrificar o mundo, é totalmente sem fundamento, porque Deus, pelo contrário, não sacrifica o mundo. Ele salva o mundo do sofrimento e da dor e da morte. E o que é verdadeiro, o que é bom, o que é amoroso, já foi salvo, já está aguardando no céu pelo nosso reconhecimento. No momento que nossa mente se abrir a isso, nós receberemos todas essas dádivas. Como Jesus diz em outro lugar, há um depósito sobre nós enorme de bênçãos aguardando, que é aquilo que nós fizemos e não estamos cientes aqui, que está aguardando a sua gratidão pela paternidade que demos a ela, a essas coisas, que são extensão do pensamento de Deus. Mas continuando aqui no 2, o pecado não tem lugar no céu, onde seus resultados são desconhecidos e não podem entrar assim como a sua fonte. Então, nem o pecado entrou no céu, nem a sua fonte, que é a crença na separação de Deus. Essa culpa de acharmos que nós nos separamos de Deus e que fizemos o ego. Isso não pode entrar no reino do céu, porque não é um pensamento que Deus compartilha. E nisso está a tua necessidade de ver o teu irmão sem pecado. Aqui volta de novo aquilo que a gente tem visto nas últimas aulas. O quanto é necessário vermos além do comportamento do nosso irmão, o ser sem pecado que está oculto por essa cortina de pecado que o ego nos julgou e que nós acreditamos. O quanto o ser do irmão ainda é inocente. Ele não é essa imagem projetada aqui no mundo físico. O que está por detrás desse sonho, dessa imagem, o que é real nele, o que é o Espírito de Deus estendido nele, isso é livre de pecado. E reconhecendo isso, é que ele se torna nosso Salvador. Então, esse é o fundamento básico e não há como nós retornarmos a Deus sem passarmos por esse entendimento, ou por essa visão da santidade do irmão, porque ele que é o nosso Salvador, porque aqui precisamos de um Salvador. No céu não é necessário Salvador, porque não há condenação. E no céu há conhecimento de que tudo é um. Então não há separação. Mas aqui, obviamente, que nós acreditamos em separação, então precisamos dessa visão de santidade do irmão para corrigir a nossa própria mente faltosa. Então, nesse nosso irmão, está o céu. Então, no irmão, o céu está no reconhecimento da unicidade com o irmão. É aí que não entra o pecado, porque a crença no pecado é o mesmo que separação. E a separação aqui, visto que nós fugimos da presença de Deus, fugimos da mente, então não estamos mais na presença de Deus. Então, estamos na presença de quem? Do irmão. Então, agora, nós precisamos ver primeiro ao irmão, como ele realmente é, e aí isso restaurará a lembrança
o conhecimento de Deus à nossa mente. E por isso que é no irmão, nele está o céu. Ao invés disso, se nele vires o pecado, o céu está perdido para ti. Então, a condenação ao irmão é terrível para nós, porque ela nos deixa literalmente fora do céu. Então, por isso que é tão necessário aceitarmos a inocência do irmão, que é vista com o olhar do Espírito Santo, ao invés do comportamento faltoso que o ego aponta como sendo irmão, porque nisso é só o ego que se perpetua. Ao invés disso, isso nós vimos que olhando o céu, olhando o pecado, o céu é perdido para nós, mas que vejas o irmão tal como é, e o que é teu brilhará a partir dele para ti. O teu Salvador só te dá amor, mas o que queres receber depende de ti. Então, o nosso irmão, como Salvador, o Cristo nele, o Espírito Santo no nosso irmão, ele só quer dar amor para nós. Mas ainda cabe a nós, se nós queremos um irmão que nos fere, que é o que o ego nos mostra, ou se nós queremos ver o Salvador. Isso cabe a nós como tomadores de decisão. Nem Deus pode interferir nessa nossa decisão, porque o Filho de Deus é tão livre quanto o Pai. Então, não poderia haver uma força que impedisse o Filho de ser o que ele quisesse. Só que nós temos que pesar o preço que nós pagamos por isso quando escolhemos pela separação, quando escolhemos pelo ego. É disso que estamos cansados. É disso que o mundo está exaurido, de estar alinhado ao ego. Então, não é o mundo em si. O mundo é neutro, mas o peso do alinhamento com o ego é um fardo muito pesado. E o fardo do Espírito Santo é leve, é de leveza. E o irmão carrega o Espírito Santo para nós. Por isso que o irmão, ele dá amor, mas isso só depende da nossa escolha. Se nós não escolhermos ver o amor no irmão, ele não pode dar ao irmão. Como a gente viu na aula passada, Jesus, aquela frase da cruz que diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se eu quero ver o irmão no paraíso comigo, assim será, hoje mesmo. Mas se eu o quero ver condenado, eu estou me crucificando ao lado dele e sofrerei as mesmas dores. Então, e isso cabe só a nós, a decisão. Por isso, no início desse capítulo, a gente viu: eu quero oferecer lírios ao irmão ou uma coroa de espinhos. Porque assim como eu oferecer, assim receberei. Por isso que tal é o peso da nossa escolha. No 2,7, está nele, está no irmão, não ver todos os equívocos, e nisso está a sua própria salvação. Então, o irmão, ele fica salvo dos equívocos dele, se eu não os vejo nele. E ao mesmo, nisso está a sua própria salvação, e o mesmo se dá com a tua. Então, ao não vermos o pecado no irmão, ao reconhecermos que a realidade dele não tem nada a ver com a projeção egóica daqui, isso dá a salvação ao irmão, e ele sendo salvo, ele também é a nossa salvação, porque aí não há mais condenação da nossa parte. Então, nisso também estamos nós salvos. A salvação é uma lição em dar, assim como o Espírito Santo a interpreta. Então, na interpretação do Espírito Santo, dar é o único modo de ter. Então, dar a salvação, dar a visão da santidade é a única maneira de ter. Então, não pelas leis do ego, mas pelas leis, pela interpretação do Espírito Santo. É o redespertar das leis de Deus em mentes que estabeleceram outras leis e lhes deram poder para impor aquilo que Deus não criou. Então, nessas nossas mentes equivocadas. O Márcio levantou a mão.
Oi, Ing, Oi. sabe uma coisa que eu sinto aqui na minha prática que e talvez possa ressoar aí com os irmãos? Até que a gente, quando a gente ouve assim, né, dar salvação para o irmão, ou que a minha salvação está no irmão, ou oferecer o perdão para o irmão, né, enfim, muitas vezes eu tinha dificuldade de sentir, de me conectar com essa experiência, porque eu fazia isso imaginando que é o Márcio, que é como se fosse uma oração, ou como se eu estivesse abençoando o irmão ou santificando o irmão. Isso só mudou aqui na minha prática e eu consegui, em momentos de conflito, ir para um lugar de paz imediatamente, quando eu compreendi, eu acho até que eu já falei isso aqui, mas estou sentindo de relembrar, quando eu compreendi que diante de um irmão, ou de qualquer cena que eu imagino que aquilo está causando algo para mim, ou que esse irmão está me irritando, eu acho que uma forma imediata de reconhecer o Cristo e ir para o Cristo, né, e de fazer esse processo que você está nos ensinando aqui, é lembrar mesmo que não houve a separação, e antes disso lembrar que não é o Márcio que está abençoando o irmão, ou a Ing que está abençoando o irmão. É lembrar que não houve separação, e como não houve separação, não tem ninguém lá fora. Nós permanecemos o Cristo. Então eu preciso desenvolver o hábito de fazer isso me sentindo o filho de Deus, e não o Márcio. Porque se eu faço isso a partir da consciência de Márcio, me sentindo o Márcio, ali aparentemente aquela pessoa tá fazendo coisas que me desagradam, né? Aparentemente, então eu vou naquele momento até dizer que eu tô abençoando o irmão, mas é porque em alguns momentos eu estava negociando com a forma. Ah, eu vou usar isso logo para eu entrar no lugar de paz. Mas a paz nunca vinha, porque a paz é na mente, não é através do corpo do Márcio. Então, eu não sei se fez sentido para vocês e se fez sentido para você, mas quando a gente compreende que é impossível que alguma coisa aconteça no mundo, desse lugar você reconhece imediatamente que você é o filho de Deus. É impossível que alguma coisa que não expresse Deus seja verdade. Então, eu até falo muito com os meninos aqui, com o João, com as pessoas que treinam comigo, que eu convivo, né, do meu convívio. Eu falo uma forma muito rápida de ir para um lugar de paz é quando eu observo assim, se essa característica do irmão não cabe a Deus, então não é ele. Então eu não vou tomar essa ação baseada no que ele está falando, fazendo, porque isso não é ele. Se ele não está expressando Deus, é mentira. Então, nesse momento, eu peço para que o Espírito Santo me conduza para o perdão, porque eu estou escolhendo ver separado de Deus de forma equivocada. Fez sentido, hein? Perfeito, e você descreveu esse deslocamento mental, onde nós, como tomadores de decisão, o que você fez? Você retirou o foco, a tua, diante da tua escolha, você retira o foco, e eu sei porque também pratico assim, da consciência equivocada, e coloca o foco na mente certa, na mente do Espírito Santo. E Sim, a partir da mente do Espírito Santo, ele consegue guiar os pensamentos que nós precisamos ter dentro do contexto de aprendizagem que nós estamos para termos o seu pensamento. E o pensamento do Espírito Santo sempre é de acordo com como nós estamos estudando, e aí sim nós vamos ver, através da unicidade, o verdadeiro propósito daquilo que o ego apresentou primeiro, porque o que conta mesmo é o propósito, porque ele só tem um: separar. E quando a gente volta e vê que todos os ensaios de dores aqui eram tudo formas diferentes de apresentar a separação, e nós vamos para essa mente do Espírito Santo, que reconhece que a separação não aconteceu, então há ainda a unicidade, esse deslocamento mental, aceitar isso de fato, se entregar a isso, nossa, faz toda a diferença, sim. Então, sabe compreendo perfeitamente, Márcio. sabe mais uma coisa que eu me equivocava muito também nesse contexto? É assim, a gente ouve um curso em milagres que tudo é amor ou um pedido de amor. Aí, Oi, eu acho que cortou o som para mim, Márcio. tá ouvindo agora? Agora sim.
aqui através do conteúdo de um curso de milagres, a gente aprende que tudo é amor ou um pedido de amor. E aí, o que o Márcio fazia aqui? Tinha lá uma pessoa que estava estressando o Márcio, para eu não olhar para o meu desejo de que aquela cena fosse diferente, eu olhava para o irmão e falava, ele está pedindo amor. Na verdade, quem estava pedindo amor ali nesse contexto era eu, porque não era ele que estava pedindo amor, porque quando Jesus fala que tudo é amor ou um pedido de amor, não é nesse contexto de eu me colocar num lugar de superioridade que estou identificando que o irmão está equivocado. Porque se eu estou vendo um irmão equivocado, eu estou equivocado junto com ele. Já está separando. A correção é impossível que essa cena esteja acontecendo. Espírito Santo, eu quero somente a verdade aqui. Então, eu me equivocava muito com isso, de achar que, tá pedindo amor. E aí eu ficava num lugar de superioridade, da grandiosidade do ego, e esperando a cena mudar, porque eu tinha entendido que ele estava pedindo um amor. Mas a entrega do amor mesmo nunca acontecia, porque eu estava ainda no equívoco. Então, não sei se faz sentido aí também. Faz, e é maravilhoso compreender, e acredito que, que o texto até aqui te ajudou muito nessa correção, Márcio, e isso também significa o quanto Jesus nos conhece, nos deu esse texto, nos deu esse livro, não só o texto, os exercícios que também gravam o texto, para a nossa correção, o quanto ele sabia que nós precisávamos dessa correção, porque por mais sinceros que era a nossa vontade de voltar à santidade, nós não sabíamos por onde. Sim, sim. Obrigado, Indy. Obrigada, Márcio, tenho certeza que ajuda e ajudará e ajudou muito a todos nós colegas aqui. Mas continuando aqui, então, no 3, as tuas leis insanas foram feitas para garantir que cometesses equívocos e lhes desses poder sobre ti, aceitando seus resultados como o que te é devido de forma justa. Então, basta olhar para o mundo aqui, para as leis do ego que criaram esse mundo dual, e obviamente que aqui é possível cometer equívocos, né? Aliás, é impossível não cometer equívocos estando identificados no mundo aqui. Quem busca estar identificado com o mundo equivocado e busca, através de seus atos, não cometer equívoco, então está numa posição de criar uma tensão tal que vai romper e vai só trazer mais enlouquecimento ainda. Então, a cura não está em mudar a figura do sonho, é redespertar para o sonhador. Então, esse deslocamento da mente, sair da mente equivocada, sair do ego e pensar a partir da mente certa. Então, escolher ao Espírito Santo. O que isso poderia ser senão loucura? Então, falando aqui das leis insanas do mundo, do que o ego fez, olhando para isso tudo, olhando para esse mundo insano, para a dor, para o sofrimento, para a morte, o que é isso senão loucura? Não cabe nem sequer algum julgamento sobre as partes do mundo. Apenas olhar o contexto todo e classificar como uma única classificação. É loucura, é insanidade. E é isso que queres ver dentro daquele que vai salvar-te da insanidade? Então, é isso que eu escolho ver no meu irmão? É sério isso, Jesus dizendo? É isso que tu vai escolher no teu Salvador? Tu vai mesmo te apegar àquela culpinha por causa daquele roteiro insano de comportamento equivocado que tu viu que ele cometeu? É por isso que tu vai se negar a ver ele como teu Salvador? Ele está tão livre disso quanto tu. Né? O irmão não é isso que ele é, que o ego mostra aqui. E na liberdade que vês nele, tu vês a tua própria. Isso Jesus também não cansa de dizer, assim como eu vejo o irmão, eu vejo a mim. Pois isso tu compartilhas. Tudo que eu vejo no irmão é porque eu compartilho, porque a mente ainda é uma só. Então, como que eu posso estar a salvo se eu vejo o irmão condenado? O que Deus deu segue as suas leis e apenas as suas.
Então, o Espírito Santo, que só dá as coisas de Deus, só dá os pensamentos de Deus, então ele só pode seguir as próprias leis de Deus. Ele desconhece as leis do ego. E nem é possível àqueles que seguem sofrer com os resultados de qualquer outra fonte. Então, aqui já está o que nós vamos ver hoje, mais para o final da aula, de como que nós, seguindo ao Espírito Santo, podemos nos liberar. Aliás, não há como sentir dor ou sofrer estando no Espírito Santo, porque quem segue as leis de Deus, como diz aqui, é impossível sofrer de qualquer outra fonte. É impossível o ego atacar a mente que está entregue aos pensamentos de Deus. Ele não tem esse alcance. São níveis diferentes. Aqueles que escolhem a liberdade experimentarão apenas os seus resultados. Seu poder é de Deus, e eles o darão apenas aquilo que Deus deu, para que seja compartilhado com eles. Nada além disso pode tocá-los, pois é somente isso que vem, compartilhando seu poder de acordo com a vontade de Deus. E assim, a sua liberdade é estabelecida e mantida. Ela é mantida através de toda a tentação de aprisionar ou de ser aprisionado. Então, quem segue os pensamentos do Espírito Santo, da mente certa, não tem a menor tentação de seguir ao ego. Então, essas pessoas, ou essas mentes que seguem ao Espírito Santo, elas compartilham da vontade de Deus. Por isso que elas são protegidas dentro desse amor, elas são intocáveis por qualquer equívoco. Nada pode feri-las. E por isso que elas são livres, porque se nada pode feri-las, temerá o quê? E por isso também, como diz aqui, é através disso que elas seguem por toda a tentação de aprisionar ou ser aprisionado. Elas não julgam equivocadamente os efeitos do que o equívoco, que o pensamento equivocado mostrou. Então, elas são totalmente livres. E aqui agora Jesus coloca a nós estudantes, é quase como uma advertência, mas mais do que isso, um chamado para que a gente esteja muito atento à mente a quem nós queremos seguir. Como ele segue aqui no 4:6, e é muito importante esse final aqui, é a essas pessoas, né, esses que seguem a mentalidade certa, é a essas pessoas que aprenderam sobre a liberdade que deves perguntar o que é liberdade. Não perguntes ao pardal como a águia se eleva aos ares, pois aqueles que têm asas curtas não aceitaram para si mesmos o poder para compartilharem contigo. Então, por que essa advertência? Porque o ego, sabendo da nossa decisão sempre de buscar o amor, devido à atração do amor, ele coloca também a nós os seus professores, que são como pardais, que, na verdade, espiritualizam as formas físicas daqui, fazem uma maquiagem em cima do que é separado, fazem parecer belo e fazem parecer espiritual. E Jesus segue aqui, então, perguntando, então, não cabe a nós perguntar a quem não segue fielmente os pensamentos do Espírito Santo, e não é só o SEM, tem outras formas de seguir ao Espírito Santo, assim como tem muita espiritualidade que torna real o mundo separado, que torna real também a separação. Então, não cabe pedir ao pardal como que se leva a voos altos. Nós sempre temos que pedir, se nós quisermos alcançar voos altos, se nós quisermos a liberação da nossa mente, pedir a quem é liberto. Nós temos a Jesus a quem seguir e a todas as mentalidades já despertas que nos inspiram e nos orientam
de modo que realmente nós sigamos as águias e não a pardais, que isso vai nos elevar às alturas da salvação. O João levantou a mão? Ing, eu acho que nisso aqui que ele trouxe, é bem importante, uma coisa que está sendo muito útil para mim, é que quando eu vou pedir para que seja testemunhado para mim, essas pessoas que estão já com essa mente mais clara nesse processo, quando eu peço para ver um outro jeito que eu não estou conseguindo ver, praticar essa mente aberta de você não ficar ditando para você mesmo como é que eu quero receber a resposta, né? Porque o que a gente faz, e eu fazia por muito tempo, eu queria que Jesus me ensinasse o que ele, né, o que ele está me ensinando a partir de como eu posso compreender, então eu me abro para receber, mas aí quando chega a resposta, eu rejeito, porque eu fico definindo como eu quero receber. E aí, quando eu peço pela verdade, quando a verdade chega, eu rejeito ela, porque eu fico definindo o tempo todo como eu acho que tem que ser. Eu acho que isso é uma coisa que é bem importante também, que eu queria reforçar. É muito importante estar atento a essa forma de se auto-boicotar, tentando usurpar a função do Espírito Santo, dizer como que eu devo aprender, é muito importante isso, é muito bom trazer esse ponto, João, para que a gente se perceba quando o ego está espiritualizando, quando não há uma troca de mentalidade. Eu ainda quero ser esse ser separado, mas eu quero ser um ser separado, aceito por Deus. Então, e aí defino o que eu quero aprender e a forma como devo aprender, e se eu não sou atendido, vem o julgamento de que estou fracassando. De toda forma, não há paz nisso. Muito bom estar atento a isso. Obrigada, João. Vou aproveitar aqui também e trazer da Priscila, que está aqui no chat, que ela também deu o seu testemunho, colocando aqui, nossa única função é aceitar a expiação, nada aconteceu, é isso que o Márcio está falando, né, Ing? Exatamente, é isso que o Márcio colocou em outras palavras, nossa única função é aceitar a expiação, nada aconteceu, o irmão ainda é como Deus o criou, então ele se leva nessa mentalidade. E ela segue, falo diariamente para Jesus, me ensinar a ver ilusões, tudo aqui, como ela é, ilusão, e então aceitar o amor de Deus por nós. Sim, essa abertura, né, Priscila, é fundamental essa abertura. Primeiro, o reconhecimento do equívoco, da escolha equivocada da própria mente, que se equivocou ao acreditar no ego, e essa abertura ao Espírito Santo. E certamente não são as palavras, mas a intenção por detrás das palavras, e o Espírito Santo entra e coloca o seu pensamento exatamente na medida que precisa receber. Deixa eu ver só aqui na continuação aqui da Priscila. Reconhecimento de quanto precisamos, muitas vezes por dia, da correção do Espírito Santo. Essa verdadeira humildade nos ajuda a estar mais alertas para nos posicionarmos como tomador de decisão e ter a alternativa de, sem julgamentos, escolher novamente, muitas vezes no dia, e ir sentindo mais paz finalmente. Exato, e sentindo, e aos poucos nós vamos sentindo um deslocamento mental, Priscila, para um lugar que é muito mais certo do que tudo que nós vimos aqui no mundo físico e dual do ego. Então, é Jesus já nos guiando. Mas, seguindo aqui, nós agora aqui no 5, aqueles que não têm pecado dão conforme receberam. Então, eles dão o quê? Aquele que não tem pecado, ele está na inocência. Então, tudo que ele olha em sua volta, ele vê a inocência, porque é assim que ele dá, porque ele recebe a inocência do pensamento de Deus.
Vê, então, o poder da impecabilidade dentro do teu irmão e compartilha com ele o poder da liberação do pecado que ofereceste a ele. Então, isso é fundamental, ver a impecabilidade no irmão e assim nós receberemos ela dele. A cada um que caminha sobre essa terra, em aparente solidão, é dado um Salvador, cuja função especial aqui é libertá-lo, e assim libertar a si mesmo. Então, a cada um é dado irmão, ninguém veio a sós aqui. Isso também entra na metafísica, que diz, como nós aprendemos no livro de exercícios, se nós aprendermos a perdoar a uma única pessoa verdadeiramente e não tivermos a ninguém a quem iríamos reter esse perdão, então podemos escolher e desde que não retivermos a ninguém, por isso é muito interessante até escolher aquele que nós achamos o mais difícil de perdoar, porque aí não estaremos retendo a ninguém, esse se torna o nosso Salvador. E assim que ele nos salva, a consciência da unicidade de todos retorna. Então, aqui na forma física, nós não precisamos salvar 7 bilhões de mentes. Nós, ao fazermos o trabalho com uma única pessoa, e o Espírito Santo nos inspira a quem nós realmente mais precisamos perdoar, não no sentido de que há diferenciação de um com o outro, mas aquele a quem, se esse for perdoado, nós não temos mais nenhuma reserva contra ninguém outro. Normalmente, esta é a melhor imagem a ser perdoada. Então, por isso que a cada um, e isso é entre cada um e o Espírito Santo, cada um sabe aonde está a sua maior resistência em perdoar. Então, este é o Salvador, o Espírito Santo, ele nos dá ele, e ele é o nosso libertador, e assim nós seremos para ele. No mundo da separação, cada um é designado separadamente, e embora todos sejam o mesmo. Na metafísica, na mente, na realidade, todos são o mesmo. Mas na nossa experiência de mente separada, ainda somos bilhões de pessoas. Então, a cada um basta perdoar a um só. Mas perfeitamente, e o céu voltará à nossa consciência. Entretanto, aqueles que têm o conhecimento de que todos são o mesmo, não necessitam de salvação. Então, aquele que já reconheceu, por que nós precisamos perdoar e temos um Salvador aqui? Porque no momento que nós reconhecemos de fato de que todos são o mesmo, não só intelectualmente, mas de fato na mente, nós já estamos na unicidade, já estamos salvos, já não precisamos mais um Salvador individual. Então, por enquanto houver julgamento de separação, precisamos praticar o perdão individualmente. Mas no momento que reconhecermos a nossa unicidade com esse alguém, essa unicidade só pode ser reconhecida quando ela é vista em todos. E quando ela é vista em todos, a salvação veio. Por isso que a arca da salvação é a 2, como ele diz aqui. E cada um acha seu Salvador quando está pronto para olhar para a face de Cristo e vê-lo sem pecado. Então, quando nós virmos o nosso pior inimigo, ou aquela pessoa que mais temos resistência, totalmente sem pecado, então facilmente o estenderemos a todos os demais. Por isso que é bom nós olharmos para nossas resistências. Poderíamos também fazer com o nosso melhor amigo, perdoá-lo dele ser uma pessoa separada, porque daí a gente já tem amor por ela. Mas não podemos reter nada de ninguém, desde que fôssemos honestos em não recusássemos aquilo que consideramos a pior pessoa como sendo nosso melhor amigo também. Então, novamente, isso é um trabalho
de cada mente, do Espírito Santo com cada mente, quem é o nosso Salvador que nós podemos praticar, e pode ser também no momento, numa perdão, numa prática de perdão, pode ser num caso específico, pode ser uma pessoa, no próximo caso específico, a outra pessoa, sempre aquela mente na qual eu tenho resistências, na qual eu não quero ver o Cristo. Este é o meu Salvador. Só vou ver aqui no chat, a Priscila. Eu pensava que quando eu conseguisse perdoar realmente o irmão mais difícil, iria aparecer outro e outro e outro. O perdão que ele está dizendo aqui, Priscila, do irmão mais difícil, é aquele perdão que você chega até a unicidade e não há mais outro. Se ainda aparecer outro e outro, é porque estamos ainda praticando o perdão, mas ele não foi consumado totalmente. Ainda houve reservas, porque você não chegou, porque o irmão, aquele primeiro que você perdoou, o perdão completo, ele te vê a unicidade com o todo, com todos os demais estão contidos nele. E se ainda há outra, é porque você não chegou nesse estágio, e eu falo você, mas é todos nós, e por isso que, como Jesus já falou, nós ainda não fizemos o perdão verdadeiro. Nós estamos praticando o perdão. Nós estamos na prática de como fazer esse único perdão, porque o perdão é dado uma única vez. E aí ele foi aceito. E ela respondendo, que boa notícia. E isso é uma boa notícia mesmo. Mas seguindo aqui no 6, o plano não vem de ti, né? O plano de salvação, ele não vem de ti. Nem é necessário que te preocupes com qualquer coisa, exceto a parte que te foi dada para aprender. Então, o Espírito Santo que tem esse plano, ele tem uma parte que nós precisamos aprender. E nós precisamos oferecer a nossa disponibilidade para aprendê-la. Só isso. Pois ele, que conhece o resto do plano, que conhece o todo, encarregar-se-á dele sem a tua ajuda. Então, por isso que se diz que nós não precisamos fazer nada, mas nós ainda precisamos colocar a nossa disponibilidade em aprender com o Espírito Santo, aquilo que ele quer que nós aprendamos. Mas não penses que ele não precisa da tua parte para ajudar-te com o resto. O Espírito Santo não pode oferecer a salvação sem a nossa parte, porque isso seria separador. Pois na tua parte está tudo, sem ela, nenhuma parte é completa, nem o todo é completo sem a tua parte. Na Arca da Paz, só entram 2 a 2. No entanto, o início de um outro mundo vai com eles. Então, o início de um outro mundo. Todos estarão no outro mundo. Na Arca da Paz se entra 2 a 2, porque devido à nossa consciência separada, como nós acabamos de ver, nós precisamos ver a uma outra parte da nossa mente inocente, por isso que é 2. Só que o início do mundo inteiro inicia por aí. Todos entram nessa arca da salvação, que é aberta a 2. Ninguém faltará nela. Ou nós não transpassamos a porta da arca da salvação. Cada relacionamento santo tem que entrar aqui para aprender a sua função especial no plano do Espírito Santo, agora que compartilha o seu propósito. Então, cada relacionamento especial, cada vez, cada relacionamento santo, não especial, cada relacionamento santo em cima do que antes era o relacionamento especial. Então, o relacionamento especial, o Espírito Santo tem a dádiva de torná-lo santo, porque ele vê, de fato, o que é que está por detrás desse relacionamento especial, que ainda é o relacionamento santo de Deus, que está na origem desse pensamento, e o Espírito Santo, então, traz esse propósito
em cada relacionamento. E à medida em que esse propósito é cumprido, um novo mundo se ergue, no qual o pecado não pode entrar, onde o Filho de Deus pode entrar sem medo e onde ele descansa um pouco para esquecer a prisão e lembrar-se da liberdade. Então, aqui Jesus está descrevendo o mundo real ou o sonho feliz, que é quando nós ainda estamos aqui na fase de aprendizagem, ainda numa consciência individual, porém não mais sozinhos, não mais isolados do irmão. Quando nós já alcançamos o nível da mente unificada, porém ainda precisamos aprender sobre a culpa da mente. Então, aqui o aprendizado fica leve. Aqui o aprendizado, ele toma as asas da águia. Aqui a dor já não entra mais, o pesar não entra mais. Aqui o peso do pecado já não arranha mais o pensamento. Então, é aqui que a salvação é consumada, nesse estado mental. Quando nós, embora que ainda estejamos do lado de cada consciência do céu, ainda estejamos na consciência individual, mas já temos o deslocamento para a mente unificada. Então, são os santos aqui da terra. Como pode ele entrar para descansar e relembrar, sentir? Então, o irmão, ele também só atinge esse estágio de céu aqui na terra se ele estiver uno à nossa mente e nós a dele. A não ser que tu estejas lá, ele não está completo. Então, por isso que a arca da salvação é a 2. Como que o irmão poderia estar no céu se eu não estivesse com ele? Como que o irmão poderia estar na paz que nós queremos aqui no sonho se eu não estiver na paz? E assim também eu, como poderia estar na paz se o meu irmão não está junto comigo? E é da própria completeza que ele se lembra, e é da própria completeza que ele se lembra estando lá. Então, a completeza é o Filho Santo de Deus unificado, o Cristo. É disso que o irmão se lembra, e por isso que ele se lembra de mim também, e do irmão. Esse é o propósito que vos é dado. Não penseis que o vosso perdão ao vosso irmão só serve para vós, pois todo mundo novo descansa nas mãos de cada 2 irmãos que aqui entram para descansar. Então, não é pouca coisa, a própria salvação depende disso, de nós vermos a inocência no irmão, porque o mundo todo descansa nessa consciência. O Wagner levantou a mão? Sim. Sim. Sobre o conto da Arca de Noé, faz uma alusão a isso, né? Parece, porque entrava sempre um casal de cada espécie, foi chamado para entrar na arca, né? Tem uma alusão? Poderia repetir, por favor? Eu não compreendi bem. Há uma alusão quanto à Arca de Noé? Não? Sim. Ao entrar na Arca de Noé? Entrava de 2 a 2 de cada espécie, né? No conto da Arca de Noé. Sim, na história bíblica da salvação, né? Do dilúvio. Sim, tem a ver, né? Nós poderíamos dizer que, de alguma forma, seria simbólico, seria, então, olhando aqui com a unicidade, no ego a salvação era da forma física, de 2 a 2. Na verdade, isso pode ser, como a gente vê, que tudo no ego é distorcido do poder de Deus. Se a volta da mente é na unicidade de 2 mentes que se viram separadas, mas que ainda são o Cristo, então nós podemos agora ver a simbologia disso na Arca de Noé. Nesse 2 a 2, que não tem nada a ver com a forma física, não tem nada a ver com o comportamento, não tem nada a ver com a salvação do ego,
mas o quanto também o ego, ele quer imitar a Deus, ou ele quer usurpar de Deus, e ele coloca que o físico é que é real, que o físico tem que ser salvo, e ele botou, então, nessa história do dilúvio, quer ela tenha acontecido de fato, ou tenha sido simbólica, mas ela coloca, então, a forma distorcida, ou a forma como a mente separada interpretou o conhecimento que está na mente certa. Ok, obrigada. Ok. Então, seguindo aqui. Nós vimos aqui no 7 que o propósito que nos é dado, então, é ver a santidade do irmão, no 7:4. E à medida que descansam, a face de Cristo resplandece sobre eles e se lembram das leis de Deus, esquecendo-se de todo o resto e ansiando apenas que as suas leis sejam cumpridas perfeitamente neles e em todos os seus irmãos. Então, quem está aqui ainda no sonho, mas que já aceita na mente certa, que já se desloca para a mente do Espírito Santo. Ele anseia apenas por isso, para que a paz seja restaurada, tanto no irmão como em si, como num só. Não poderias deixar de fora nenhum deles, dos irmãos, assim como eu não poderia deixar-te esquecer parte de mim mesmo. Então, Jesus, quando despertou, o primeiro a despertar, ninguém faltou na presença dele, ele lembrou de todos. Então, assim como Jesus não poderia ter desperto se ele tivesse nos esquecido ou deixado para trás, nós também, na arca da salvação, não deixamos ninguém para trás. Então, é aberta, a porta que abre é a 2, mas o que ela encontra lá dentro estão todos lá, porque o equívoco já não entra mais na salvação. E aqui agora tem uma parte maravilhosa do Espírito Santo, fazendo até mais do que uma promessa, porque o Espírito Santo não tem promessas, ele tem realizações. Mas aqui está algo que o ego gostaria de usurpar para si, mas só com essa entrega que nós podemos alcançar. Porque todos os estudantes do curso, e mesmo quem não é, também quer esse benefício que Jesus vai apresentar aqui nesse parágrafo, que ele começa dizendo: podes perguntar a ti mesmo como podes estar em paz quando, já que estás no tempo, há tanto para ser feito antes que o caminho para a paz esteja aberto. Então, olhando para o mundo, parece que falta muita coisa para a paz vir. Talvez isso pareça impossível para ti. Então, para quem pensa assim, ou para quem o mundo amedronta, Jesus diz: mas pergunta a ti mesmo se é possível que Deus tenha colocado um plano para a tua salvação que não funcione. Não poderia Deus, acaso, falhar? Porque esse plano de entrar a 2 é um plano de Deus. E poderia Deus fazer algo falho? Uma vez que tiveres aceito o seu plano, o plano de Deus, como a única função que queres cumprir, nada, e aqui que vem a coisa que todos querem, até o ego gostaria, mas é preciso trilhar o caminho do Espírito Santo para alcançar isso. Até vou repetir, ó. Uma vez que tiveres aceito o seu plano como a única função que queres cumprir, nada mais haverá que o Espírito Santo não arranje para ti sem o teu esforço. Ele irá diante de ti, endireitando as tuas veredas e não deixando em teu caminho nenhuma pedra em que possas tropeçar, nenhum obstáculo para impedir o teu passo. Nada do que necessitas te será negado. Nada do que necessitas. Não é o que o ego quer, mas tudo será como por piloto automático, o Espírito Santo rearranjando tudo. Nenhuma dificuldade aparente deixará de se desvanecer
antes que alcances. Então, se estava projetado alguma coisa, alguma dificuldade, o Espírito Santo já vai à frente e vai trazendo a correção para isso. Não precisas pensar em nada, descuidado de todas as coisas, exceto do único propósito que queres realizar. Então, quem que não quer viver assim? Descuidado de tudo. Só que aí nós temos que nos lembrar sempre, exceto do único propósito que queres realizar, exceto de quereres aceitar a expiação para ti mesmo, que é o mesmo que ver a unicidade no irmão. Como ele te deu, foi dado, como ele te foi dado, assim também será a sua realização. Então, aquilo que o Espírito Santo quer nos dar, assim será. E ele quer nos dar a salvação. A garantia de Deus se manterá contra todos os obstáculos, não só contra alguns, mas contra todos, pois ela descansa na certeza e não na contingência, não no talvez. Ela descansa em ti, ela está na nossa mente. E o que pode ser mais certo do que um filho de Deus? E um filho de Deus é o filho íntegro, é a nossa mente íntegra. Então, nós, na mentalidade íntegra, temos tudo que necessitamos, e enquanto estivermos no lado de cá ainda do sonho, não despertos ainda para a realidade do céu, o Espírito Santo quer nos dar esse novo mundo, esse sonho feliz, onde já não há dor, não há morte, não há sofrimento, não há nenhuma pedra onde possamos tropeçar, quando o nosso propósito realmente é de unicamente aceitar a expiação para nós mesmos, ou seja, ver a inocência no irmão, deixar de lado a condenação do ego e o julgamento do ego e escolher pela visão da santidade do Espírito Santo. Esta é a salvação segundo o plano de Deus, e como que não poderia funcionar se vem de Deus? Então, isso nós tínhamos aqui para o nosso estudo de hoje da arca, entrar na arca, e arautos da eternidade, que é a próxima sessão, nós vamos continuar vendo essa salvação a dois, como que o Espírito Santo, quando não é mais a dois, é a unicidade, como que o Espírito Santo nos conduz por ela. Mas isso é para quinta-feira. Então, concluo aqui essa parte da leitura comentada, e embora já tivemos interações, e sou muito grata por elas, maravilhosas e enriquecedoras interações, mas estamos aqui na nossa hora também de mais interação. Alguém gostaria de, ou pelo chat, ou levantar a mão, alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Ou ficou alguma dúvida, pessoal? Ou algum testemunho? Bom, acho que nós tivemos uma aula assim, bem completa, porque já tivemos essas interações, e por isso, então, eu vou encerrar agora a nossa gravação, dando por encerrado aqui o nosso estudo, com o agradecimento, como sempre, a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, por não deixar o seu filho sem resposta para a sua crença de separação.